Paz do Senhor, amados. Podeis sentar. Obrigado. Quero agradecer a honra que nos tem dado os nossos dirigentes de congregação. Presbítero Jadiel, de Morada, presbítero Lineck, de Raul, são igrejas polo, presbítero Edson, de Mata do Rolo, diácono Alfredo, de Gustavo Paiva, presbítero Alexandre, de Aeroporto, cooperador Igor, da Cidade de Deus, diácono Joabe, da Vila Minha Aldeia. Temos hoje aqui a satisfação de nos apoiar 7 dirigentes de congregação. Quero agradecer também aos senhores que são coordenadores de missões junto à congregação, cada um junto à sua congregação. Foi informado que, eu falei com ele há pouco, foi, porque eu sumiu da minha visão. Presbítero Marcos Paulo, de Marília, certo? Glória a Deus. Como dizia, nossa gratidão aos missionários pela obediência em prestar a Deus esta relevante obra. Diga-se de passagem, a maior. Agradecer também por todos os missionários, todos esses irmãos e irmãs que abraçaram a causa para fazer esta obra, que não é privilégio para todos. Para alguns, fazer esta obra é sacrifício, não serve. Glória a Deus. Os que não fazem, também respeito, porque a Bíblia diz cada um na vocação que foi chamado. Glória a Deus. De uma coisa eu tenho certeza: a primeira chamada para as nossas vidas é para a salvação. Essa é para todos. As demais são peculiares, são particulares. Eu quero esta noite convidá-los ao Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 19, e depois Atos dos Apóstolos 1 e 8. Lucas 4, 14 a 19. Eu gostaria que vocês fossem me acompanhando na leitura. Isso é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, que Ele me privilegiou, me chamando para esta obra. E o meu ministério não começou dentro da igreja nem em cima do púlpito, foi nas ruas, nas praças. Glória a Deus. E eu lembro-me que nos primeiros dias que eu estava na igreja, fizeram um mutirão missionário, Eu aceitei a Jesus numa igreja tradicional, que não acreditava como nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo e fogo. Uma igreja que era muito centrada no templo, e a única pessoa que pregava era o pastor. E todos os pastores daquela igreja, eles eram de nível superior e eram formados em teologia. Não podia ser diferente. E ainda passava por um crivo ministerial, que era um grupo de presbíteros
E eles passavam um mês naquela igreja, pregando e ensinando para a igreja. Depois de 30 dias, passava por uma avaliação para dizer se eles serviam ou não serviam para ser o pastor. E aí era acertado o salário. Era acertado o salário. E se tivesse todos de comum acordo, foi assim, foi numa igreja assim que eu aceitei a Jesus. Metódica, dentro. E foi quando fizeram esse mutirão missionário. E quem estava lá? Eu. Glória a Deus. Eu estava lá no mutirão missionário. Mas eu já tinha tido a minha experiência com Cristo. Eu já estava salvo. Eu já tinha certeza que eu ia para o céu. Que é o mais importante. É a sua experiência com Jesus. E antes de aceitar Jesus, eu já havia lido o Novo Testamento todo. Glória a Deus. Incrível, por incrível que pareça, pasmem os senhores, eu li o Novo Testamento todo, porque eu fui pela empresa ao Recife, e ali encontrei um gerente velho amigo, e a gente fomos para uma reunião da empresa, e antes de voltar a gente já havia rodado a cidade, já havia ido tudo quanto era lugar que tinha bebida alcoólica, a gente já tinha tomado tudo. E passei na loja desse amigo, e ele me deu um livro de presente. O mais importante é o amor. E eu olhei, achei uma bonita encadernação, muito bonito. E eu disse, vou levar para minha esposa. Só que no carro eu folhei. E quando você pega em Mateus, você pega a genealogia, né? Eu digo, isso parece mais uma lista de telefone. Aí, deixei de lado. Quando cheguei em casa, eu dei à minha esposa. Eu li no começo. Achei que era uma lista de telefone. Dei para ela de presente. Ela leu no fim, o Apocalipse. Quando eu cheguei, ela estava nervosa, com medo. O que foi? Que aconteceu alguma coisa? Ela disse, foi esse Novo Testamento. Ela já havia sido crente, certo? E aí eu disse, mas ela estou aqui toda tremendo. Eu disse, mas tremendo por causa de um livro. Ela disse, isso é a palavra de Deus. Eu disse, mas você está desse jeito? Põe me dele aqui que eu vou ler para ver se eu vou ter medo. Aí comecei pelo livro do medo, o Apocalipse. Aí eu li o Apocalipse todo, não citei nada. Aí agora eu vou ler a parte dos telefones até o final. Aí li. E aí aceitei Jesus. E quando aceitei Jesus, eu fiz parte desse mutirão missionário, foram 30 dias de evangelização, casa por casa. E a estratégia era um censo. E no final, uma grande concentração. Quem estava lá? Eu de novo. Euzinho. Glória a Deus. E a expectativa minha era ouvir o pastor, o meu pastor. E o que aconteceu? Ele não foi. E louvou tal. E de repente alguém chegou e disse, olha, o irmão Paulo disse que você é o pregador. Ele disse, eu? Ele disse, sim. Eu nunca tinha visto ninguém pregando na rua. Eu sempre ouvia o pastor na igreja. Aí eu fechei os olhos e disse, Jesus, me socorra, faça alguma coisa por mim. Que eu não sabia orar, irmão. Não sabia orar. E eu tinha medo de receber na igreja a oportunidade
se alguém me desse oportunidade para orar. Porque as poucas pessoas que recebiam oportunidade para orar, o nível acadêmico sobrepujava. E eles oravam assim: ó grande, majestoso, glorioso, arquiteto do universo. E eu ficava assim: Jesus, me ajude. Aí eu ia para casa, e chegava em casa, eu dobrava o joelho. E qual era a minha oração? Era: Jesus, me ensina a orar. Jesus, me ensina a orar. Eu queria aprender aquelas palavras bonitas assim. Eu passei muito tempo orando, dizendo assim: Jesus, me ensina a orar. Era a minha oração. E nesse dia eu disse: Jesus, me socorre. E na hora que eu disse: Jesus, me socorre, aí eu senti uma real presença de Deus. Eu vi Deus. Como, pastor? Assim, ó. Isso aqui é o quê? Um papel. Está acontecendo com esse papel? O que é que está acontecendo com esse papel? Ele está sendo movido, está sendo sacudido, está balançando. Quem está balançando esse papel? O vento. E o que é o vento? É o ar em movimento. E ar significa pneuma. E pneuma significa espírito. E o que eu quero falar nesta noite é o Espírito Santo e as missões. O Espírito Santo e as missões. Com base em Lucas 4, versículos 14 ao 19. Glória a Deus. Observem o que está escrito. Mantenha a sua Bíblia aberta. Porque fazer missões é para quem tem uma chamada, não é para quem quer uma posição, não é para quem quer estar em uma zona de conforto, não. Fazer missão é para aqueles que recebem uma chamada para tal. Lembram de Paulo, o grande perseguidor do Evangelho de Jesus Cristo, e que com ameaças ele perseguia o povo de Deus com autorização dos sacerdotes para prender, matar, fazer o que ele achasse por bem fazer. Mas indo a Damasco, no caminho, ele foi surpreendido pela presença de Deus. O Senhor Jesus fez brilhar sobre ele a sua luz, ou seja, ele manifestou a sua glória. E Saulo não conseguiu permanecer na sua cavalgadura e caiu por terra. E quando ele caiu, Jesus lhe chamou pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo nitidamente ouviu a voz de Jesus e as palavras que ele estava dizendo. Mas a centúria que com ele estava, 100 homens fortemente armados, ouviu apenas trovões. Porque Deus estava se revelando apenas para Saulo e não para os soldados
da sua guarnição. A revelação é pessoal, era para ele, e ele cai, Jesus fala, mas para a surpresa dele, ele já se levantou cego. Glória a Deus. Foi levado conforme a orientação de Deus à rua direita, cego, precisou ser guiado à casa de Judas. E ali começou a obra missionária na vida dele. Jesus disse que ele muito ia sofrer por amor ao Evangelho. Aleluia. Então, quem tem uma chamada, não sai dela por conta de uma cara feia. Quem tem uma chamada, não sai dela porque alguém não reconheceu. Não, irmão. Tudo que nós precisamos é reconhecer que temos a chamada e quem nos chamou. Quem lhe chamou não foi o pastor, quem lhe chamou não foi o dirigente, quem lhe chamou não foi o diretor de missões, quem lhe chamou foi Jesus. Essas três classes de pessoas no ministério, apenas se forem espirituais, ainda tem essa, reconhece. Aleluia. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Fama, boa fama, porque tem má fama. Correu. Porque a fama de Jesus correu. Porque Jesus era um missionário de Deus, enviado do céu para a terra. E isso não foi fácil. Como não, pastor? Porque ele era Deus. Imagine agora, ele deixar de ser Deus para ser homem. Ele deixar de ser servido para servir. Tem pessoas que pensam que posição e cargo é para ser servido. Não, irmão, é para servir. Tem pessoas que pensam que posição e cargo é para mandar. Não, irmão. Eu não mando aqui nessa igreja. Quem manda nesta igreja é o Senhor Jesus, porque Ele é o dono. Aleluia. Virtude. A virtude. Glória a Deus. Ou seja, a excelência moral, a conduta, a dignidade. Então, pela virtude do Espírito Santo, ele volta para a Galiléia e a fama dele correu. Por que correu? Por conta dos sinais que se manifestava através do seu ministério. E exatamente hoje é a nossa luta, a manifestação destes sinais no seu ministério. Pastor, e eu tenho um ministério? Claro que tem. E qual é o meu ministério? Estou no grupo de missionários, isso é ministério? Claro.
É o ministério da reconciliação. Está na Bíblia. Que ministério é esse? Com uma mão você segura na mão de Deus. E o que é isso? Isso é intimidade. Isto é koinonia. E com a outra mão, você segura na mão do pecador, para que ele seja salvo, para que ele seja curado, para que ele seja liberto, para que ele seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. Agora, se você não consegue pegar na mão de Deus, com a outra mão você pode pegar em qualquer lugar que não acontece nada. Versículo 15. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Ele ensinava. Porém, versículo 16, está escrito que Jesus, chegando em Nazaré, onde fora criado, era um sábado, e segundo o costume judaico, ele foi para a sinagoga, toma o livro para ler. E a leitura que ele fez foi a de Isaías 61 em primeiro. E o que ele leu? Versículo 18, que é onde chega o amparo do nosso tema. O Espírito, e essa aqui é os versículos lidos do 14 ao 17, é escrito de Mateus. 18, 19 é a fala de Jesus. São palavras de Jesus. O Espírito do Senhor, disse Jesus, é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Missão. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Missão. A pregoar liberdade aos cativos. Missão. Dar vista aos cegos. Missão. Pôr em liberdade os oprimidos, missão, e anunciar o ano aceitável do Senhor, missão. Tudo que eu li leva para missão. Aleluia. Obviamente vocês percebem que eu não estou pregando. Eu estou ensinando. Jesus ensinava, Jesus pregava. Glória a Deus. Para os discípulos, ele ensinava. Para os pecadores, ele pregava. Amém? O Espírito Santo e as missões. Agora, Atos 1 e 8. Você viu Jesus aqui. Agora, em Atos 1 e 8, você vai ver você. Por isso que eu quero que todos abram a Bíblia e todos leiam. Porque isso vai inculcar. Que diz aí? Mas recebereis. Dê uma paradinha sobre você. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre você. A Bíblia diz que pela virtude do Espírito Jesus voltou para a Galileia. Observe que a mesma virtude do Espírito que moveu Jesus da Judéia para a Galileia é a mesma virtude que move você para uma grande obra.
no raio de ação que Deus lhe confiou. Aleluia. Sim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre você, para. Então a virtude vem para o quê? Diga aí, para quê? Vamos? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis. Essa testemunha aqui é a testemunha com autoridade, com poder delegado. É aquela testemunha que viu em loco, que se fez presente. Glória a Deus. Então, não podemos ser uma testemunha eficaz, com autoridade, se a gente não viver uma experiência com Jesus. E as experiências que a gente vive com Jesus é de joelho, é na oração ou no campo de batalha. Na oração você vive a experiência para desenvolver a autoridade que na experiência você recebe. Quando você sai do campo de batalha, brilhando, incomoda os demônios. E eles partem para cima de você. Mas você sabe quem você é no Senhor. Você sabe a autoridade que no Senhor você tem. E você usa do poder que há do nome de Jesus. E o demônio cai por tá. Mas para isso, não basta o título. Eu sou isso. Eu sou pastor. O diabo não tem medo de pastor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me minhas testemunhas. Começa onde? Onde é Jerusalém? É dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Se você não tem testemunho dentro da sua casa, não adianta você querer ter testemunho fora. Dentro da sua casa, anjos e demônios têm que reconhecer que você é servo e serva de Deus. Aleluia. Dentro da sua casa. Porque assim como Deus levantou você para dele ser testemunha, o diabo também levanta os seus para dele ser testemunha. Agora, o que está em nós é maior do que o que está no mundo, e nós temos autoridade de desfazer as obras de Satanás. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser minhas testemunhas, primeiro dentro de casa, Jerusalém, Samaria, Judeia e até Rio Largo. Chegou. Aleluia. Muito bem. O ide de Mateus 28 e 20. Vamos a Mateus 28 e 20?
28 e 19. Portanto, disse Jesus, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é o ide de Mateus 28, 19, que está ligado ao texto anterior, quando Jesus disse no versículo 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. E também na afirmação que ele havia dito, eis que eu estou convosco, 28 e 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isto se cumpriu e ainda se cumpre hoje, através de você, debaixo da unção de Deus, ou seja, movido pelo Espírito Santo. Só se cumpre na vida do crente se ele estiver sendo movido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo, meus amados irmãos, ele é um tipo de agente de Cristo. Como Cristo representa o Pai, o Espírito Santo representa a Jesus. Veja Lucas 14, 18. Glória a Deus. Quando Jesus disse, o Espírito do Senhor é, verbo ser do presente. O Espírito do Senhor é sobre mim para. Não esqueça desse versículo nunca, você que é missionário. O Espírito é sobre para. Ou seja, sempre que o Espírito Santo está sobre nós, é para a realização de alguma coisa no mundo sobrenatural. Por quê? Porque você é muito mais do que o que se pode ver. Você é um espírito, possui uma alma e você habita em um corpo. Aleluia. Meus amados irmãos, quando nós observamos o trabalho e a obra de Deus através de missões, nós começamos a entender a ação do Espírito Santo. Vamos ver, ter uma visão do Espírito Santo e da grande comissão. Lucas capítulo 10. Glória a Deus. Lucas capítulo 10. Veja que coisa fascinante. Pena que não há tanto tempo assim. Glória a Deus. Mas só dá uma passada assim rápido. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, porque ele já havia mandado 12, agora ele designou 70, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ele diz, eu não vou, eu vou ficar. Quem vai agora são vocês. Aleluia. Vocês. Por que ele não foi? Para encorajar os seus discípulos, para que os seus discípulos entendessem que bastava o nome dele e o problema seria solucionado. Para que os seus discípulos pudessem desenvolver a obra de Deus através do Espírito Santo, já que não estava muito distante o tempo dele voltar para os céus. E uma vez que ele voltasse para os céus, os discípulos
iriam ficar só, entre aspas. Glória a Deus. Agora o Senhor vos envia e diz assim: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Versículo 2. Ide, versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Cordeiro no meio de lobos. Cordeiro é uma presa fácil. Como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Para que o homem entenda que ele não deve e não pode confiar na sua força, na sua capacidade. Para que o homem pudesse sim ficar na inteira dependência de Deus, através do Espírito Santo. Por quê? Porque esta obra missionária não são vocês que estão fazendo. Pastor, agora o Senhor nos feriu, agora o Senhor nos ofendeu. Deixa eu dizer outra vez: esta obra missionária não são vocês que estão fazendo. Pastor, não entendi. Vai entender. Esta obra é Deus quem está fazendo, através, pelo Espírito Santo, através de vocês. Quando o salmista diz: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando. Glória a Deus. Sem dúvida, voltarão trazendo consigo seus molhos. E a seara é? E os ceifeiros? Poucos. Mas o que é que ele nos responsabiliza? A rogar, a orar, a pedir, a clamar. Clamar quem? A Deus, que mande outros para fazer conosco esta obra. Aleluia. Qual é a dor maior de um pastor? É de convidar para um churrasco e, além da igreja, ainda os convidados dos convidados. E a tristeza é, porque na hora que convida para fazer missões, meia dúzia de irmãos. Nós tínhamos um irmão aqui, um diácono bem conhecido, Cassiano, o nome dele, dorme do Senhor. Ele dizia: pastor, para trabalhar, para comer, Cassiano, para trabalhar, Cassioto. Aleluia. Mas ele dizia brincando, porque realmente toda obra que fazia aqui, ele já numa idade bem avançada, ele se metia dentro e trabalhava. Mas ele brincava muito com isso. Então, meus amados irmãos, Jesus disse que a seara era grande, mas os ceifeiros eram poucos, e nós sim precisamos orar. Depois ele disse que ele nos mandaria como ovelhas no meio de lobos. Para quê? Para que nós vivêssemos na inteira dependência dele, através do Espírito Santo. Ele disse: não leve bolsa, alforge, sandálias, e não saudeis ninguém pelo caminho. Ele mostrou de que da sua brevidade, a exigência, o que precisava ser feito, tinha que ser feito logo. E ele disse no versículo 5: qualquer casa que você entrar, transmita paz. Diga: paz seja sobre esta casa. Aleluia. Às vezes a gente faz uma triste discriminação nos trabalhos da igreja.
Já vi isso dentro de igreja, já vi isso em concentração, na rua. A paz do Senhor para os irmãos e uma boa noite de salvação para os pecadores. Isso é triste, irmão. Se eu fosse um pecador, não voltava mais. Não. A paz do Senhor para todos. E é bíblico, está aqui. Disse Jesus: em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para você. Você não perde nada em transmitir a paz do Senhor que está em você. Agora é ruim se você não tiver essa paz. Glória a Deus. Aqui não tem não, mas por aí tem uns crentes atribulados, irmão. Glória a Deus. Ele não tem paz nem para ele. Como é que vai dar paz para os outros? Primeiro você tem que experimentar, ter. Jesus disse: eu vos dou a paz, não vos dou como o mundo a dá. E ficai na casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai, isso aqui é sério. Jesus disse: curai os enfermos que nela houver, na casa. E diz ele: é chegado a vós o reino de Deus. Mas qualquer cidade ou casa que você entrar, se não lhe receber, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da nossa cidade se nos pegou, sacudiremos sobre vós, e haverá juízo daquela casa. Mas deixa apressar. Versículo 19, disse Jesus: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando o Senhor deu essas determinações para eles, e eles cumpriram, eles foram, Deus abençoou grandemente, porque o Espírito Santo moveu eles de forma sobrenatural. Quando eles voltaram cheios de alegria. E Jesus disse: olha, eles disseram a Jesus: Jesus, no teu nome, até os demônios se sujeitam a nós. Escute, você está nessa comissão. Que comissão? Missionária. Você é um missionário de Deus. Você é um representante legal do reino. Você sai a campo aberto para a batalha, para a luta. Você sai gemendo e sai chorando. Você sai com uma responsabilidade de anunciar o reino de Deus, de curar os enfermos, de libertar os endemoniados. Essa é a sua responsabilidade, esta é a sua missão, esta é a nossa missão. E você tem que acreditar que quem te enviou garante o teu envio e absolutamente nada vos fará dano algum. Por quê? Porque Ele te dá autoridade, te dá poder. Eu já tive o privilégio de ver muitas pessoas na rua investirem contra mim e caírem por terra endemoniado. Por quê? Porque eu sabia que eu não estava só. Eu sabia que Deus estava comigo e tinha anjos acampados ao meu redor. E é exatamente isso que cada missionário nesta noite deve tomar consciência, que você não está só. Deus garante, Ele está com você, Ele te dá vitória, e você está na comissão do Senhor Jesus, e o Espírito Santo está sobre a tua vida, e Ele traz de Deus a unção sobre você.
Oh, glória! Os 2 mandamentos para esta comissão, em Marcos 16 e 15, o primeiro mandamento é ide por todo mundo e pregai o evangelho. E em Atos 1 e 4 é ficai, ide e ficai. Glória a Deus. Como entender isso? Porque uma coisa depende da outra. Glória a Deus. Antes de eles irem, Jesus mandou que eles ficassem. Ficar para aprender. Ficar para se preparar. Ficar para aprender a usar as armas que Deus dá. E depois partir debaixo da unção do Espírito Santo, e tem a confirmação de Deus. Aleluia. Foi no dia de Pentecostes, Atos 2, glória a Deus, que o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que obedeceram as palavras do Mestre. Jesus disse para eles, antes de ser assunto aos céus: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Em outras palavras, vocês são as minhas testemunhas, e as minhas testemunhas não podem serem fracas, não podem serem covardes. As minhas testemunhas não podem correr. As minhas testemunhas é vencer ou vencer. Aleluia. Então fique em Jerusalém. Ele disse isso para 500, mas só ficaram 120. 380 não ficaram, e só 120. Os 120, lá em Atos você vai ver todos, parece uma redundância, todos foram cheios do Espírito Santo. Aí é a obra do Espírito Santo e a grande comissão do Senhor Jesus. Aleluia. Ainda vamos ver a atuação do Espírito Santo para com as missões. Lucas 46. Lucas 24, 46 a 49. Lucas 46. Ali como o irmão está capiga. Lucas 24, 46. Disse Jesus: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Quando eu li isso, fiquei tentando achar o relacionamento. Era necessário que ele padecesse. E eu fiquei procurando relacionamento com missões, com comissão, com obra, com a atuação do Espírito Santo. Glória a Deus. Convinha, eu risquei aqui na Bíblia, convinha, se fazia necessário que o preço fosse pago, para que o amor fosse revelado e fosse reconhecido. Então, esta obra é uma obra de sacrifício em nome do amor. O amor que foi derramado em nossos corações
E este amor derramado nos nossos corações, ele precisa sim ser levado a tantos corações que estão perdidos. E se a gente não conseguir amar o pecador, amar quem nos fere, quem nos ofende, quem nos persegue, somos incapazes de fazer missões. Quando diz que é necessário que ele convinha que ele padecesse, era uma prova do amor de Deus. E quando ele estava lá no Calvário, que todos criticavam e zombavam, ele olha para cima e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Todo e qualquer pecador que lhe agredir com palavras, que olha para o céu e diga: Senhor, perdoa. Ele não sabe o que é que está fazendo. Sabe? Porque talvez um dia você foi assim. Um dia você estava do outro lado. Eu digo isso com muita propriedade, porque um dia eu estava do outro lado. E não dava para mim olhar na cara de um crente, porque eu achava ele metido a besta, metido. Queria ser o dono da verdade. Glória a Deus. Aí aprove a Deus me amar, sendo eu pecador. Aleluia. Jesus disse: é necessário, convinha. 42, em seu nome pregasse o arrependimento, remissão de pecados, em todas as ações, começando por dentro de casa. E dessas coisas sois vós testemunhas. E aí no versículo 49, Jesus dá um show, quando ele diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Glória a Deus. Sobre vós eu envio revestimento de poder. Promessa do Pai, revestimento de poder. Diga comigo: promessa do Pai, revestimento de poder. Promessa do Pai, revestimento de poder para a obra missionária. É promessa. Jesus disse: envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Agora, para que vocês recebam esta promessa, em primeiro lugar, ficai em Jerusalém. E hoje o que Jesus diria, presbítero Lineker, que Jesus diria para você hoje: vá para o culto de doutrina. Ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. Vá para a escola dominical. Ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Tem muitas pessoas que querem fazer a obra, mas não lê a Bíblia, não ora, não vai para a escola dominical, não vai para o culto de doutrina. Como você está fazendo a obra? Relaxamento. A Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Irmãos, o que nós precisamos é entender que o Espírito Santo nos move a testemunhar de Jesus e de suas boas novas, e o nome disso se chama missão. E missão nasceu do coração de Deus, e é por esta razão que o Espírito Santo, através de Jesus, fez a comissão, e através do Espírito Santo, a atuação poderosa dele no meio daqueles que estão fazendo a obra. Glória a Deus. Vejamos aqui algo muito interessante. Atos 2 e 42. Atos 2 e 42. Deixa eu terminar por conta do horário. Não deu para ir até o final.
Glória a Deus. Atos 5:42, o que está escrito? Não, 5:42. Desculpe. 5:42. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias. Era uma obra contínua. E a Bíblia ainda diz que todos os dias eram acrescentados à igreja aqueles que haviam de serem salvos. Glória a Deus. Então a sua atuação do Espírito Santo é tremenda. Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, os discípulos saíram para falar e testemunhar das grandezas de Deus através do mover do Espírito Santo na vida dos crentes. Levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, deixa concluir dizendo que a obra administrativa do Espírito Santo em nossas vidas é tremenda. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence os pecadores do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence. Como é que o Espírito Santo convence o pecador? Através da sua fala, através da sua mensagem. Sendo que essa mensagem tem que ser uma mensagem dirigida pelo Espírito Santo. Uma mensagem dirigida pelo Espírito Santo é uma mensagem debaixo da unção de Deus. Essa mensagem deve ser uma mensagem que opere a graça de Deus na vida do crente. Para começar, essa mensagem deve vir através da palavra ensinada, através de disciplina na igreja. Esta palavra traz autoridade, poder e manifesta a glória de Deus. Concluamos, pois, não dá mais para ir adiante. Com Atos, capítulo 2, versículo 12, com a primeira pergunta neotestamentária pentecostal. Foi a primeira pergunta. Quem perguntou? A multidão. A multidão que foi atraída pelo Espírito Santo. Porque a igreja, pela primeira vez, estava sendo incendiada pelo poder de Deus. Estava acontecendo em Jerusalém as festas das semanas. E aquele dia era o dia de Pentecostes. 50º dia. E os transeuntes passavam na porta da igreja e a igreja era despercebida. Eles estavam preocupados em ir para a festa. Mas naquele dia foi diferente. Por quê? Foi diferente. Porque houve um cumprimento de uma promessa. O Espírito Santo prometido havia chegado. Quando os 120 de joelhos clamavam ao Senhor, o Espírito veio e encheu toda a casa
E todos, sem exceção de nenhum, foram cheios do Espírito Santo. Todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, começaram a falar em outras línguas. Agora pare e pense comigo. Um crente só, quando é batizado com o Espírito Santo, ele faz um barulhão tão grande. Hoje não, né? Porque hoje os tempos mudaram e já aquele batismo light, né? Aqueles batismo light, que irmão. Mas, glória a Deus. Eu lembro-me que quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, aonde eu morava, me batizou em casa, aonde eu morava, eu fui tomado pelo Espírito Santo, disparei em línguas, e eu acordei um quarteirão. O barulho, eu hoje não, chega numa certa idade, né, que a gente fica assim, sem muita força, mas naquela época, menino novo, um pulmão bom, 4 pulos, 4 gritos, o povo acordou tudo assombrado, isso era 10 horas da noite, e eu estava orando com o irmão Paulo, o irmão que me falou sobre o batismo com o Espírito Santo, porque eu ia sair da igreja, porque eu pensei que a igreja era uma coisa, e quando eu cheguei na igreja eu vi outra. Aí eu digo, não vou. Eu pensei que era diferente, mas tudo a mesma coisa. Aí ele me falou sobre o batismo com o Espírito Santo, e ele não era batizado. Aleluia. E naquele dia que o Senhor Jesus me batizou, eu comecei a falar mistério, dei cada grito, cada pulo, e eu parava, levantava a mão assim, gritando, e disse 3 vezes, eu tenho certeza que eu não estou louco. Só que depois que eu entendi que o próprio irmão que me trouxe a doutrina, ele pensou que eu tinha enlouquecido. Ele ensinou que ele não havia vivido ainda. É um risco, né? Glória a Deus. E a partir daquele dia, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais calei a boca. Glória a Jesus. E meus amados irmãos, em meio àquele barulhão de 120 homens gritando, falando mistério, versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. É a primeira pergunta pentecostal. O que é isto dizer? O que é isso? Vocês não sabem o impacto que um crente cheio do Espírito Santo produz em qualquer lugar que ele estiver, se ele for tomado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Já ouvi até pessoas desmotivando e ensinando e dizendo que é escândalo falar mistério na igreja. É não, irmão, não é escândalo não, é poder de Deus. Escândalo é mentir, é pecar. Aleluia. E eles perguntaram, mas apareceu outras pessoas no versículo 13 que zombavam, dizia, estão cheios de mosto, ou seja, estão embriagados, tomaram vinho demais. Aquele era o filho do cão, era um endemoniado. Glória a Deus. Mas Deus transforma maldição em bênção. Aleluia. E foi exatamente por conta desse questionamento, dessa censura, que Deus levantou a Pedro. E Pedro colocou-se de pé, levantou a voz e disse, varões judeus e
todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo a 3ª hora da manhã, 9 horas, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonho. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga: essa promessa é para você. Então continue fazendo missões, porque missões está no coração de Deus. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Agil.